Toni Kroos hoje, sem dúvida nenhuma, é considerado um dos maiores gênios do futebol mundial. Esse cara simplesmente não erra passe. A média de passes dele é algo absurdo dentro de um jogo. Falar do Kroos hoje é muito fácil, mas e se eu te falar que o Bayern de Munique simplesmente deixou ele embora praticamente ali a preço de banana? Você acreditaria? E isso porque não quiseram dar um salário melhor para ele. Ele até queria ficar no clube, mas óbvio, o Bayern acabou não dando a mínima para ele. Se você tá interessado em saber essa história, vem comigo, deixa o likezão e bora que eu vou te contar agora. O ano era 2014 e a Alemanha simplesmente vencia a Copa do Mundo aqui no Brasil em cima da Argentina. Toni Kroos foi um dos principais responsáveis para estar conduzindo a Alemanha ao título. E naquele mesmo ano, seu contrato estava ali perto de acabar. Quando chegou a hora de finalmente eles decidirem a renovação, Toni Kroos pediu um aumento salarial. Ele que na época ganhava ali cerca de 4,5 milhões de euros na época. Era um salário que não era nem perto de um dos maiores. Um exemplo, o próprio Schweinsteiger e também Philipp Lahm ganhavam mais ou menos na faixa de 10 milhões de euros e ele gostaria de ter um salário ali melhor dentro do clube. Porém, os dirigentes do Bayern de Munique tinham ali um aspecto de querer diminuir o salário e não quererem pagar tanto para os seus jogadores, Eles queriam ali manter uma média salarial confortável para o clube, nada que fosse tão extravagante, algo normal. E também eles falaram para ele que ele não era um jogador de elite, eles não consideravam um jogador de elite para pagar tão alto para ele. Para vocês terem uma noção, Mario Götze recebia mais do que Toni Kroos. E para eles o próprio Götze era um jogador mais de elite, mais midiático do que o próprio Toni Kroos. Na época o Götze fez também o gol da final da Copa do Mundo. Era um jogador que a Alemanha inteira, na verdade o mundo inteiro ainda tinha ele como uma grande esperança para o futebol mundial. Todos acreditavam que ele seria um grande jogador. E assim, ele teve suas fases, era um bom jogador, mas nunca foi aquém de toda a expectativa que todos colocaram nele. E nessa época ele recebia mais do que o Kroos, e eles falaram que se o Kroos quisesse um salário melhor, que ele poderia procurar outro lugar. Inclusive, ele quase foi para o Manchester United, porém, com quase tudo ali mais ou menos encaminhado para ir, o próprio Manchester United contratou outro jogador, Tinha algumas conversas em si, mas eles acabaram optando por outra opção e acabou que ele não foi também para o United. Há muitas notícias que apontam que o próprio agente do Kroos ofereceu ele no mínimo ali 2 vezes para o Barcelona, que rejeitou, preferiu contratar o Rakitic na época do que o Toni Kroos. Porém, chegou o Real Madrid ali a pedido do próprio Carlo Ancelotti. Na época quem estava ali no comando do Real Madrid era o Ancelotti. Pediu, tinha ali uma grande expectativa, gostava do Toni Kroos e pediu a contratação do Kroos para ir para o Real Madrid. O Real Madrid na época pagou um valor muito mixaria. Foram 25 milhões de euros para um jogador como o Toni Kroos, meus amigos. 25 milhões de euros. Foi ali um preço de banana mesmo, O contrato dele, óbvio, estava ali acabando, porém ainda era um valor muito baixo. E o resto, meus amigos, é história, cara. O homem conquistou mais de 5 Champions Leagues pelo Real Madrid, conquistou muito título, fez uma história extraordinária no clube espanhol e hoje ele recebe aí, já há mais de 10 anos no clube, ele recebe seus mais de 21 milhões de euros por ano, cara. Se na época, eles não queriam, o Bayern de Munique não queria e não achava ele um jogador de elite, não queriam pagar por ele não ser esse jogador de elite que eles colocavam aí, rotulavam. Hoje eu tenho certeza que eles se arrependem de não ter pagado. Inclusive, nós tivemos o jogo de ida da semifinal da Champions League, onde ficou 2-2 Real e Bayern, e o Toni Kroos foi muito decisivo ali no jogo, dando assistência para o Vinícius Júnior. Obviamente, meus amigos, eu não sei o que se passa na cabeça desses caras que na época estavam no comando do Bayern, mas eu tenho certeza que com certeza mesmo eles se arrependeram dessa decisão. Porque hoje é um dos maiores jogadores da história, é o Toni Kroos. O que esse cara faz é algo surpreendente. E apesar da idade,
ele ainda continua jogando em alto nível. Renovou por mais uma temporada aí com o Real Madrid, vai jogar até o ano que vem, quem sabe pode renovar por mais um ano, e o Real foi espetacular, conseguiu aproveitar, pagou muito barato para um jogador sensacional. Se tu curtiu essa história, deixa o likezão, tamo junto, que Deus abençoe vocês, é nóis, valeu, falou e fui, tchau, tchau.